Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Iremos hoje estudar a lição de número 11, que traz o tema O Homem do Pecado. A lição tem base a leitura bíblica segunda Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 ao 15. Vamos estudar o homem do pecado, a origem do homem do pecado, os títulos do homem do pecado, e assim estudaremos essa aula em duas partes. A primeira parte, veja o nosso comentário. Queridos, lição 11, o homem do pecado. O nosso comentário está dentro do texto áureo, quando diz: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor fará, isto é, desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segunda carta aos Tessalonicenses 2 e 8. Depois da saída da igreja do Senhor, que está unida com o Espírito Santo, da qual João, o evangelista, o apóstolo do amor, quando escreve ao Apocalipse, ele diz que o Espírito e a igreja dizem: vem. Então, o Espírito do Senhor, que está na igreja, que se tornam um, esse Espírito Santo sairá junto com a igreja em ocasião do arrebatamento da igreja, quando Jesus vier para a igreja. O que é que vai acontecer? Então será revelado o homem do pecado, o iníquo, o anticristo. Veja o significado do nome anticristo. Nós sabemos que ele virá com semelhança, parecido, mas também ele será contra o ungido do Senhor. Ele será contra o Messias, o Cristo. Então, o anticristo, o homem do pecado, ele vai atuar em dois tempos diferentes. O anticristo vai se revelar com duas caras. Ele vai se revelar durante 7 anos, certo? Com a falsa cara, certo? Que será Messias falso, o anticristo, será contrário a Cristo, certo? O falso Messias, e ele vai vir exatamente com a cara própria daquele que ele mesmo querá ser Deus, o Deus deste mundo do século, o diabo. Então, ele virá com duas caras. Ele vai, no final dos 7 anos, pelejar contra os santos do Senhor. Isto na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo aqui, depois do arrebatamento da igreja, ele vai pelejar contra os santos do Senhor. Está em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 6 ao 7. Então, o anticristo será vencido na última peleja, na guerra do Armagedon, pelo Espírito que sai da boca de Jesus, pela palavra, pela espada. De acordo com o tópico de número 1 da nossa lição, veja aí, os títulos do homem do pecado. Ele é conhecido biblicamente como o assírio, de acordo com Isaías 10, versos 5 e 6. Ele é conhecido lá em Daniel, este homem do pecado, como o chifre pequeno, Daniel 7, 8. O rei feroz, Daniel 8, 23 e 27. Ele é conhecido como outro príncipe, Daniel 7, 26. O ímpio,
Segunda aos Tessalonicenses 2, verso 2 ao 8. Ele é conhecido como o filho da perdição, o príncipe que há de vir, o rei que fará segundo a sua própria vontade. Ele é aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Viu? Ele está propagando através do seu espírito, o espírito do anticristo, nas religiões falsas, que Jesus não veio em carne, que ele é um espírito que está em evolução, que se evoluiu, como crer os espíritas. Então, o anticristo, veja os nomes, continuando. Ele é o assolador, Daniel 9:27. Ele é a ponta que tem olhos, Daniel 7:8, verso 20 e 25. Ele terá o ódio de Caim e a ganância e a sagacidade de Balaão, Números 31:16. Ele terá a blasfêmia de Golias. É um espírito que vem desde Caim, que está no mundo. Nos dias de João, ele falou de uma forma clara, exatamente, quando diz que o espírito do anticristo já está no mundo e que atua hoje esse espírito. O diabo será o seu inspirador. Ele terá um amigo. Este homem do pecado será aliado ao falso profeta, de acordo com Efésios 2, verso 2 e 12. O falso profeta, juntamente com o aliado anticristo, o homem do pecado, será preso, lançado vivo no lago de fogo. Apocalipse 19, verso 20. Quando lemos Apocalipse 13:1, fala sobre que ele virá, subirá do mar. Enquanto o falso profeta virá da terra, subirá da terra. Todos os dois serão vencidos, de acordo com Apocalipse 19:15, versículo 18 a 21. Porque Jesus, pela palavra do seu poder, o aniquilará. Sairá da boca de Jesus a espada, a palavra de Deus. Nada que o anticristo fará nesta terra terá respaldo na verdade. Ele será contra Cristo. Ele será um mentiroso. Jesus e o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, esse Espírito Santo será retirado da terra e a mentira vai ter domínio neste mundo. O homem do pecado vai mentir, dizendo que é judeu. Ele vai mentir aos judeus, por isso vai fazer uma aliança com os judeus durante 7 anos. Ele vai mentir para o mundo inteiro. Ele vai atuar segundo o caráter de Satanás, que é a mentira. Fará prodígios que podem ser vistos, de acordo com Apocalipse capítulo 13, versículo 13 ao 15. Hoje, facilmente, há muitos falsos profetas enganando a muitos irmãos e até igrejas inteiras. Com isso, podemos imaginar que o anticristo vai fazer muitos sinais e muitos sinais de mentiras para enganar até mesmo aqueles que são escolhidos durante a grande tribulação. Veja a introdução. Estejamos vigilantes. O espírito do anticristo já opera no mundo. Então, você lendo a primeira carta de João, versículo 1 ao 3 do capítulo 4, vocês vão ver isto. Nosso comentário. Os falsos profetas, eles saem do mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Os espíritos, eles são caracterizados. Pode ser. Existem 3 fontes dos espíritos. Ele pode ser dos homens, eles podem ser de Satanás, ou eles podem ser de Deus. Como são os falsos profetas, o homem do pecado, Satanás, a besta, o falso profeta, e o mundo, o espírito que está no mundo, dificilmente, até hoje, quando se usa a palavra de Deus nos púlpitos, muitas das vezes
é o homem, até mesmo Satanás usando Bíblia, como ele usou para Jesus, dificilmente será Deus. Por isso que Paulo escreve dizendo que a igreja tem que ser crente bereano, tem que examinar as escrituras, se realmente o Espírito procede de Deus. Os amigos de Jó, eles creram no falso ensino, trazido por um espírito que passava pela noite. Os discípulos andavam com Jesus, mas eles também acreditavam em fantasmas. Então, os discípulos andavam com Jesus, mas tinham uma deficiência na sua crença. Eles criam em espíritos de fantasmas. A essência de Deus é o amor. A de Satanás é a mentira. Então, os espíritos do mal são essencialmente mentirosos. Vejam a revelação. A vida de Jesus na carne foi um mistério para Satanás. Porque Satanás não tinha acesso ao corpo de Jesus, ao coração de Jesus, nem à sua mente, nem os seus membros, nem a vontade e nem os instintos de Jesus. Por isso que os discípulos, quando estavam no barco e Jesus acalmou a tempestade, eles disseram: que homem é este? Jesus é diferente. Foi na cruz que Jesus começou a se revelar para o mundo das trevas, porque foi na carne que Jesus destruiu todas as obras de Satanás. E hoje Satanás nega, porque foi lá na cruz que Jesus derrotou Satanás. E a gente percebe que nas religiões eles negam isto. Eles negam que eles dizem que Jesus ressuscitou espírito. Eles dizem que Jesus é um espírito. Tudo isto negando que Jesus veio em carne. Mas a Bíblia fala que Jesus se encarnou, que ele ressuscitou corporalmente. Com a chegada do homem do pecado, Satanás anela viver neste mundo como um falso Messias. Ele será o anticristo do tempo do fim. Então ele usará um corpo humano. E esse corpo humano será o passaporte legal para viver neste mundo durante um período de tempo. Então, sem o homem do pecado, Satanás não estaria visivelmente tendo acesso livre para ser reconhecido diante de todos no mundo. Mas Deus é quem está no controle da situação. É Deus que detém o poder do seu aparecimento. E a Bíblia diz que existe hoje ainda um que o detém. Glória a Deus. Quando Jesus veio como homem e legalmente na cruz triunfou, a mensagem bíblica é que o homem do pecado está perdido, derrotado e já está julgado. Porque Jesus já o venceu na cruz do Calvário. O espírito do anticristo, ele estará no homem do pecado, sem chances de vencer, porque Jesus já o triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Esta é a nossa primeira parte, estamos apenas começando, vamos para a nossa segunda parte da nossa aula. Deus te abençoe e te guarde. Amém.